Então, hoje a gente vai continuar nossa série no livro de Josué. E foi incrível essa quarta-feira poder aprender mais sobre ele, né? Ver o que Deus tem feito em tudo isso. E aprender também, a gente viu a vida de Caleb. Como ele foi usado por Deus por conta da sua coragem e confiança em Deus. Essa quarta a gente ainda falou, né? A gente falou que o filho de Caleb foi quem liderou o povo. Mas na verdade, não foi o filho de Caleb, eu estava lendo de novo, foi a filha dele. Foi a filha dele com o sobrinho dele. Então isso foi incrível. Eu falei, uau, não era nem o filho, era a filha, na verdade. Né? E a gente vai ler isso hoje no capítulo 15, na verdade mostra, né, que a filha dele casou com o sobrinho dele, que iam liderar o povo de Deus, o povo de Judá depois, e o povo inteiro, a liberdade. Mas foi muito legal, na verdade, ver isso. Falei, caramba, que incrível, né? Foi uma princesa. Então, o sobrinho dele casou com a filha dele, apesar de ser algo bem estranho pra gente hoje. Ainda assim, naquela época era algo extremamente comum. Mas por quê? Porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, algo que Deus sempre enfatizou foi o relacionamento dentro do povo de Deus. Então, para eles não irem buscar coisas lá de fora, e sempre quando isso acontecia, o povo ia virar cativeiro. Então, alguma coisa dava muito errado. Então, o que aconteceu foi que, sim, Caleb queria continuar todas as coisas ainda da maneira como Deus tinha ordenado. Mas hoje o que a gente tem? Não importa o que você acredita, desde que você seja bonito ou bonito, ou então que você tenha dinheiro, dá para casar já. Né? É isso que acontece lá fora, até mesmo dentro das igrejas. Não tem realmente uma contabilidade, um segmento para poder ter parâmetros para poder terem relacionamentos. Mas ainda assim acontece. Tá? E aí a gente vê o porquê está tão terrível, né? Até mesmo dentro das igrejas. Pastores que são infiéis até mesmo para as mulheres deles, né? Então, até mesmo os membros da igreja. Lembra que os músicos são sempre os piores. Então, a gente vai ler junto aqui o que está realmente acontecendo aqui no povo de Deus. A gente pode abrir lá em Josué capítulo 15. E é incrível, esse capítulo é incrível. Basicamente, do versículo 1 até o 16, o que está acontecendo aqui é que ele vai as distribuições das terras de tribo de Judá. Né? Então ele começa a distribuir tribo por tribo, terra por terra. Né? E aí ele vai falando de todas as fronteiras, a ocidental, era o litoral do Mar Grande, e todas essas coisas. Mas aqui no versículo 16, ele vai começar lendo. E aqui é Caleb, né, na verdade. Que ele já tinha conquistado Hebron, já, o que é algo incrível, que Deus tinha dado como uma terra extra para Caleb. Mas olha o que está acontecendo. Olha no versículo 15 fala, dali, no versículo 16, desculpa. E Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Então, que loucura. Imagina isso. Caleb, ele promete dar sua própria filha para quem atacasse a cidade de Kiriat Sefer. E eu fiquei pensando, né? Isso pode ser visto de muitas maneiras terríveis. Tipo, nossa, como ele prometeu dar a filha dele como um prêmio, né, para quem conquistasse a terra. Mas ainda assim eu tentei ver isso de uma maneira mais amorosa. Querendo ou não, também era a cultura da época, mas não apenas isso. Não queria ver no pior ângulo possível. Mas eu acredito que Caleb queria que a sua filha casasse com alguém com o mesmo coração que ele tinha. Então, alguém que estava disposto a arriscar sua própria vida pelo bem do povo. Alguém que não teria medo de arriscar sua vida pelos seus irmãos e irmãs. E essa pessoa poderia casar com a filha dele. Então, entre todas as pessoas, ele queria alguém que tivesse o mesmo coração que ele teve. De ir para a guerra até mesmo com 85 anos de idade. Então, no final, a gente vê que isso era verdade sobre o Otoniel. Então, quer dizer que a tática dele funcionou. Então, sim, o Otoniel foi, tomou a cidade de Kiriat Sefer, e depois ele foi liderar o povo de Deus. Ele foi quem se levantou e libertou o povo. Então, por conta do coração dele, que foi mostrado já, porque ele conquistou a cidade, depois foi mostrado o verdadeiro, depois, com o coração e a fidelidade dele. E naquela época, o homem que não estivesse disposto a ir para a batalha, não era realmente um homem. Alguém que não estava disposto a realmente a batalhar, colocar sua vida em risco, não era realmente um guerreiro. Na verdade, era visto com muito olhos terríveis naquela época. Imagina, esse era o seu trabalho, esse é o porquê de você ter nascido. Você foi nascido para proteger essa terra. Então, se você não está disposto a ir para a batalha, não está disposto a se machucar, não está disposto a morrer pela pátria, então do que você serve? Da mesma forma para mim e para você hoje. Será que a gente está realmente disposto a morrer pelo Evangelho? Morrer por amor a Deus. Nos machucarmos. Nos sacrificarmos por conta de Deus. Realmente, abrir mão de tudo por conta de Cristo. Porque se isso realmente é uma batalha, se isso realmente é uma guerra, então o mesmo pode ser aplicado hoje. Mas dessa vez, não é apenas os homens que são uma batalha. São os homens e as mulheres.
A gente vê isso bem claro em Romanos capítulo 16, quando Paulo começa a levantar os homens e as mulheres. Daquela lista de 21 pessoas, 12 ou 16 delas são mulheres. Isso é incrível de pensar, falar, caramba, quantas mulheres na verdade não estavam ali com Paulo liderando as outras mulheres também, na batalha. Então agora, homens e mulheres deveriam estar juntos na batalha. Mas um homem ou uma mulher que não está disposto a derramar o próprio sangue para que outras pessoas possam ser salvas, se sacrificar para que o seu irmão e irmã possam continuar bem espiritualmente, então será que realmente essa pessoa pode ser considerada um cristão, um discípulo? Será que realmente eu estou na batalha, eu estou na guerra? Eu sou um guerreiro ou uma guerreira para o Senhor? Então, Jesus estava disposto a sujar suas mãos. Ele estava tão disposto que veio à terra e suas mãos foram até mesmo atravessadas na cruz. Isso quão disposto a colocar a mão na arada ele estava. Isso é o quão disposto ele estava de sacrificar para poder que eu e você tenham um relacionamento com ele hoje. Vamos lá para o livro de Juízes. Vamos aprender mais um pouco sobre Otoniel. Amém? Em Juízes capítulo 3. O título da pregação hoje é O Bom e Justo Juiz. O Bom e Justo Juiz. Então, em Juízes capítulo 3, versículo 7, olha o que a Bíblia fala. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o Deus, e prestaram cultos ao Balaíns e a Azera. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cushan-Rissatem, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele se levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que o libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou a Cushan-Rissatem, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Uau! Então o que está acontecendo? Sobrinho de Caleb. Ele casado com a filha de Caleb. Olha o que estava acontecendo. A Bíblia fala que, infelizmente, o povo de Deus fez o que o Senhor reprovava. E isso aconteceu por um simples motivo. Se você realmente ler o começo do versículo 7, ele fala o porquê que eles fizeram o que o Senhor reprova. Fala que foi literalmente porque eles esqueceram do Senhor. E eu fiquei pensando, uau, isso é muito profundo. Porque se isso foi realmente verdade, quer dizer que quando caímos em pecado, ou como a prova parece muito difícil, é porque em algum momento a gente esqueceu de quem é Deus. A gente esqueceu quem Deus é e o que Ele já tem feito na nossa vida. E por isso nós vamos e voltamos para o pecado. Ou então porque a prova parece tão difícil. A gente esquece a verdadeira natureza de Deus. Quem realmente Ele é. Então imagina aí, se eu e você continuarmos lembrando diariamente de quem Deus é e o que Ele já fez por mim e por você já nas nossas vidas. Quantas vezes já nos livrou? Pensa, uau, Deus já fez muitas outras coisas. Então o que é isso para Ele? Ele já me trouxe até aqui. O que é essa batalha agora? O primeiro ponto, o justo juiz. Por mais doloroso que seja, Deus é um Deus justo. Por mais desafiante que pareça, Ele é um Deus justo. Ele fala que entregou eles ao reis da Mesopotâmia, quando eles esqueceram dele. E sabe o que é ainda mais impressionante? Você pensaria que no momento que eles viram, nossa, estamos cativos ao rei da Mesopotâmia. Nossa, a gente está debaixo da mão deles, eles vão fazer o que eles quiserem comigo. Eu acreditei que, na verdade, quando eles vissem isso que aconteceu, agora eles vão clamar a Deus e Deus vai libertar eles. Mas a Bíblia fala que demorou 8 anos para com que eles clamassem a Deus. Eu fiquei pensando nisso e falei, uau! Eles permitiram serem cativos pelo rei e viver em pecado durante 8 anos até se arrependerem. Demorou 8 anos de sofrimento para que eles reconhecessem quem é Deus, para que eles se lembrassem. E agora você tem que perguntar para você mesmo, quanto tempo eu tenho passado sem lembrar de quem é Deus? Um dia? Uma semana? Um mês? Sabe como você sabe disso? Não é quantos tempos de Deus você teve, mas em quanto tempo você tem vivido no mesmo pecado. Isso mostra o quanto tempo você tem, na verdade, esquecido de quem Deus é, do poder dele, do que ele pode fazer. Ele pode nos levantar, mas ele pode nos derrubar também. Essa é a soberania de Deus. E eu fiquei pensando, né? Falei, uau, quanto tempo demora para eu tomar uma decisão, para mudar meu coração? Será que eu continuo ainda voltando para o mesmo pecado, de novo? Ou será que quando eu vejo que eu tenho, na verdade,
sendo subjugado pelos meus pecados, lutando contra eles, mas ainda assim tendo derrota, será que por algum momento eu paro e lembro, verdade, eu preciso clamar a Deus? A Bíblia fala em inglês, fala que Jesus viveu a vida dele com loud cries and tears, que significa clamando alto e com muitas lágrimas. E eu fiquei pensando, Jesus Cristo, imagina, perfeito, sem nenhum pecado. A razão de ele ter conseguido passar por esse mundo, com todas as provações, a Bíblia fala em Hebreus que ele foi provado de todas as maneiras. Então, a única maneira de eu e você também podemos passar por as provações, também é com choros e clamando a Deus, com nossas lágrimas. Então, se a gente não clamar a Deus no momento da angústia, no momento do sofrimento, apenas que muitas vezes a gente pensa, eu fiquei o dia inteiro em oração, quando na verdade só está reclamando na sua cabeça o dia inteiro. Isso não é uma oração. Tá o dia inteiro reclamando para Deus, falando de quão terrível as coisas são. Isso não é orar a Deus. Isso é apenas ficar reclamando com Deus de quão difícil está a situação. Mas orar a Deus é realmente como Davi faz. Ele fala, Deus, tá tudo difícil, parece que tudo vai cair, tá tudo caindo aos pedaços. Mas ainda assim eu confio no seu amor leal. E eu ainda tenho felicidade na sua salvação. Isso é orar a Deus. Que é se lembrar de quem Deus é. Lembrar de que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Mas a Bíblia fala também que quando eles finalmente clamaram ao Senhor, Deus enviou o libertador, Otoniel, filho do irmão mais novo de Caleb. E o que ele fez? Como que ele liderou o povo de Deus? Eu fiquei pensando, ele poderia liderar de muitas outras formas, né? Chamar eles para jejum e oração. Então vamos orar bastante e vamos confiar que Deus vai nos libertar desse povo do cativeiro. Ou então vamos confiar em Deus porque eles vão apenas... O rei da Mesopotâmia fala, não, vocês podem sair livres, que nem fez com o Egito. Mas não, quando Otoniel fica cheio do Espírito Santo, ele vai liderar o povo, o que ele faz? Ele lidera o povo em batalha. Eu fiquei pensando, eu falei, muitas vezes a gente tenta batalhar batalhas espirituais de uma forma falsamente humilde. Né? Que é tipo, eu vou orar e confiar em Deus, Deus está no controle de todas as coisas. E aí não decidimos tomar decisões para mudar algo. É tipo, sim, não... esse desafio é muito grande, está tudo acontecendo, eu preciso parar de mentir, ou então de ter a minha autojustiça. E agora, então eu vou orar para que Deus me ajude a ser puro, Deus me ajude a ser verdadeiro, Deus me ajude a confiar em você e ser humilde. Amém. E agora, magicamente, o arrependimento vai chegar. Certo? Magicamente, agora eu mudei meu coração e não preciso fazer mais nada, porque eu já orei, entreguei para Deus, eu clamei, certo? Eu chorei na minha oração. Então agora devia estar tudo mudado. Mas não, apesar de tudo isso acontecer, amém. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Depois de clamar, ir à batalha. A única forma de Deus trazer a vitória é se nós formos à batalha. Então, seja você vivendo com o discípulo por anos e anos da sua vida, ou então por meses, seja lá o que for, a batalha ainda vai estar continuando. Sem batalha, sem bênção. E eu acredito que ele já entendia esse conceito. Caleb tinha ensinado ele esse conceito ao Otoniel. Ensinou ao Otoniel que sem batalha não vai ter a bênção. Então, se ele não fosse batalhar, ele não conseguiria o casamento com a filha dele, Axa. Certo? Então, Deus é um Deus justo. Ele quer nos dar a libertação, ele quer nos dar as bênçãos dele. Mas ainda assim, ele quer que nós fomos à batalha. Nós precisamos ir à batalha. E será que eu e você estamos dispostos a ir à batalha? Vamos para Oséias. Eu abri a Bíblia em Oséias. É o livro logo após Daniel. Eu preciso me falar isso mesmo, que senão eu esqueço. Ainda mais esses livrinhos assim. Mas Oséias é um pouco grande, né? Tem 14 14 capítulos. Mas Oséias capítulo 13. Vamos ler o versículo 4. Amém? Então, Oséias capítulo 13, versículo 4. Olha o que ela fala. Mas eu sou o Senhor, o Deus desde a terra do Egito. Vocês não reconheceram nenhum outro Deus além de mim? Nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Talvez era que nem uma puta, no verão. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. E então me esqueciam. Uau! Então o que está acontecendo? Deus está falando, olha, eu sou o Senhor, seu Deus, desde a época do Egito. Então, eu te libertei, vocês do povo do Egito, te libertei de Faraó. Tava tudo incrível, certo? Tava tudo dando certo. Então, mas aí, quando tudo isso aconteceu, quando eu te alimentei, vocês se alimentaram, ficaram satisfeitos. Mas aí vocês se orgulharam. E por conta do seu orgulho, vocês se esqueceram. Então, o que nos faz esquecer de Deus?
de quem Deus é? O orgulho. Quando nós ficamos orgulhosos, a gente diz, não, eu consigo lidar com isso. Eu consigo lidar com a situação. Eu consigo lidar com esse irmão ou com essa irmã. Eu consigo lidar com esse estudo bíblico. Eu consigo lidar com esse pecado sozinho. Nesse momento, você esqueceu de quem Deus é. Nesse momento, você esqueceu da sua dependência de Deus. De quanto eu e você dependemos de outras pessoas de Deus para continuarmos firmes. Eu posso afirmar com 100% de certeza que agora eu não estaria no reino de Deus, não estaria fiel se não fossem os irmãos da minha vida. E as irmãs também. Se fosse o reino inteiro. Eu preciso deles. Se não fossem pela vida deles, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse por discipulados fortes que me desafiaram, e na verdade, realmente discipularam meu coração. Da forma que eu não fiquei tão feliz quando me falaram. Chegavam e apontavam um pecado no meu coração. Como discípulo. Não estou falando disso quando eu estava estudando a Bíblia, como discípulo mesmo. Chegaram para mim e falaram, Yuri, você é muito orgulhoso. E foi tipo uma das primeiras palavras. Depois, oi, tudo bem? Como você tá? Yuri, você é muito orgulhoso. E eu falei, uau, nossa, ele tá tentando me atacar. Vi isso como um ataque. Mas fiquei meu orgulho. Naquele momento eu não estava pensando em Deus. Estava pensando como eu posso me defender agora. E é isso que aconteceu com o povo de Deus quando eles ficaram cativos. Certo? Quando Caleb e Josué morreram. Ficaram cativos durante 8 anos. E aí o que eles pensaram? Não, a gente é o povo de Deus. A gente abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, derrubamos a muralha de Jericó, conquistamos Hebron. Então com certeza a gente vai conquistar esse povo também. Esse rei não vai conseguir realmente nos subjugar. Então o orgulho deles impediram com que eles clamassem a Deus. Já passou por aquela situação que, mesmo estando tão difícil, você ainda assim não quer pedir ajuda? Tá tudo caindo aos pedaços. E você tá lá, não, vou ficar quieto. Não preciso de ajuda. Eu consigo lidar com isso. Tá? Isso acontece muito quando tá cozinhando. Eu lembro na rap, lá da África do Sul, tinha um irmão, não vou falar o nome dele, mas ele tava cozinhando. E o irmão não sabe cozinhar, né? Ele tava tentando cortar a cebola e tava saindo uns pedaços assim da cebola. E ele tá falando, não, quero fazer picadinho. É que primeiro eu corto desse jeito, tava tudo bizarro. Aí eu falei, não, tem certeza que não quer ajuda? Não, não, não. Aí eu falei, ok, então. Aí ficou uns pedaços de cebola mesmo. Aí depois foi fazer o arroz, aí queimou o arroz. Aí depois foi cozinhar a carne, queimou a carne. Tudo tava queimado na comida dele. E ele não queria pedir ajuda. Aí depois no final ele falou, não deu certo. Eu falei, dá pra ver. Mas é isso que acontece muitas vezes, certo? A gente tá lá passando pela aprovação, sofrendo, e por conta do meu e do seu orgulho, a gente acaba não recebendo o que Deus quer nos dar. A gente continua cativeiro. É o mesmo pecado, as mesmas situações. Mas por que Deus permite que a gente passe por isso? Porque a gente aprenda. Eu lembro, tinha um vídeo, eu vi na internet do cara falando, a criança chegou perto do fogo da churrasqueira e o tio falou pra criança, não põe a mão no fogo porque é quente, né? Vai queimar. Aí a criança falou, não, eu quero queimar. Começou a chorar. Ele pegou a mão da criança e colocou perto do fogo. Aí a criança falou, queimou. Ele falou, aí a mãe veio e falou, por que você colocou a mão da criança no fogo? Ele falou, agora ele sabe que queima. Agora ele não vai colocar mais a mão. Aí falou, quer colocar a mão no fogo? Falou, não, 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 não. E aprendeu, funcionou. Uma ideia terrível, mas funcionou. Então, da mesma forma também. Às vezes a gente precisa colocar a mão no fogo. A gente precisa sofrer para saber, realmente dói. Isso é terrível, eu não quero voltar lá. Não quero estar Não coloquem a mão dessas crianças no fogo, pelo amor de Deus. Tratamento de choque. Mas realmente, funciona. A gente tava falando que a Carol, que quebrou a estátua dela de Maputo, ela falou, não, eu vou dar um castigo que ele vai aprender dessa vez. E funciona. Eu aprendi dessa forma também, com os castigos. E funcionou comigo, muito bem. Eu aprendi que eu não posso mais esconder minha louça dentro da pia. Mas essa é a verdade, funciona. Da mesma forma para mim e para você, é que a gente não vê dessa maneira. A gente pensa, não, sofrimento é uma forma de punição e é terrível. Eu não quero passar por isso porque eu não quero. Eu acho que eu posso aprender assistindo vídeo aula. Mas não é dessa forma, a gente precisa sofrer. A gente precisa passar por provação. Vamos para José, vamos voltar para José. É incrível ver isso, porque ali ainda, depois que ele foi liberto, né? Porque fala que Otoniel foi, na verdade, o primeiro juiz do povo de Deus. Isso é incrível. Né? Da mesma linhagem de Caleb, que aprendeu e treinado por Caleb, ainda com a filha dele também, foram pessoas que aprenderam realmente. Né? E eu falei, nossa, incrível, Otoniel, o primeiro juiz do povo de Deus. E aí, ainda, o que é muito incrível é que durante 40 anos, durante a vida enquanto Otoniel estava vivo, o povo teve paz. Isso me animou muito a pensar. Porque a paz do povo
A paz até mesmo das pessoas que estudam a Bíblia. As pessoas que estão na nossa volta, nossos irmãos e irmãs. Depende da sua liderança. Então, na minha liderança, vai depender a paz do povo. E da liderança de vocês vai depender a paz do povo que você lidera. Então, se eu mesmo não estou liderando o povo de uma forma fiel, com fidelidade, realmente perto de Deus, tendo um relacionamento com Ele, o povo que está ao meu lado, que espera que eu tome alguma decisão, não vai poder estar em paz. Mas enquanto Otoniel esteve vivo durante os 40 anos, o povo não entrou em guerra. O povo teve paz. Eu fiquei pensando, uau, durante 40 anos até a morte dele. Então, até o último suspiro de Otoniel, ele batalhou. Ele batalhou como um justo juiz. Mas, como o povo de Deus é o povo de Deus, isso se repete novamente. Né? Depois de estar em paz durante 40 anos, Otoniel morre. O que acontece? Eles voltam de novo aos Balaíns. Né? E aí eles voltam de novo a querer adorar esse povo. E Deus novamente coloca eles numa situação onde eles precisam aprender. Mas aqui em Josué, vamos ver aqui no capítulo 15 ainda, versículo 18 ao 19. Vamos ler aqui, olha o que a Bíblia fala. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim ela desceu do jumento e perguntou-lhe a Caleb, e perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Eu acho que ele tá, sabe quando aquela pessoa tem a cara dela já estampada, que ela vai pedir alguma coisa? Já, realmente, não, ele quer alguma coisa, ela quer alguma coisa. Vamos ver o que ela pede. Versículo 19. Quero um presente. Ela nem se esforça, ela é tipo, bem na cara. Quero um presente. Respondeu ela, já que me deu um terreno no Negev, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes de água superiores e inferiores. Olha, é incrível isso, né? Fala que ela pressionou Otoniel para pedir Caleb o fonte de água, mas no final ela mesma vai e pede. Talvez ela não conseguiu convencer Otoniel a pedir para Caleb. Talvez Otoniel estava contente com o que já tinha. Né? Mas ainda assim, eu fiquei pensando, né? Apesar de ser algo bem aleatório, a gente pode aprender algo com a Axa. Ela pediu e ela recebeu. O que isso mostra? Ousadia. Ela não tinha nada a perder. Muitas vezes a gente limita o que Deus pode fazer na nossa vida. A gente coloca limites no que Ele pode fazer. Nossa, eu acho que Deus pode me usar até esse ponto. Eu acho que Deus pode me dar, Ele já me deu isso, já me deu essa bênção, então por que eu pediria mais? Ele é o nosso Pai. Qual que é o medo de pedir algo para Ele? Imagina, como crianças, como os filhos dele, nós somos herdeiros de todo o reino, de tudo que existe. Por que eu teria medo de pedir algo a mais para Ele? Então ela vai, ela pede, ela ousada e pede para Caleb, e Caleb dá a ela. E muitas vezes, mesmo que o coração dela não estava no lugar certo, ainda assim ela foi ousada. Muitas vezes, isso falta para mim e para você. Ousadia no nosso relacionamento com Deus. Somos ousados, pedir a Ele exatamente o que a gente quer. Acredito que muitas vezes a gente dá voltas e não falamos a Deus o que realmente a gente quer. O que realmente está no nosso coração. A Bíblia fala que se os seus motivos forem puros, as promessas de Deus, os meus pedidos, Ele é fiel e justo para cumprir. Então, qual que é o medo muitas vezes? É que no fundo, você sabe que essa motivação não é pura. Segundo ponto, o bom juiz. Deus não é apenas um juiz justo, mas um juiz bom. Por mais que Otoniel foi um homem incrível, liderou o povo de Deus fora do cativeiro, fora do povo que estava liderando ele, o rei da Mesopotâmia, ainda assim ele não conquistou mais nenhuma terra nesse momento. Foram os 40 anos que o reino de Deus não cresceu. E eu fiquei pensando, que talvez ele não tinha ousadia. E pensa nisso. Mesmo que Axa chegou para ele, pediu para ele, nossa, vamos lá, pressiona ele, pede mais, pede as fontes de água, pede isso. Ele vai nos dar. Ele não pede. Ela vai lá, ela tem que se levantar e pedir. Eu lembro de Débora, né? Quando o povo precisava ser liderado. E ela acaba sendo a única sabe que fala juíza também? Juíza do povo de Deus. Que é quando nenhum homem queria liderar. E ela fala, se você não quer liderar, eu vou liderar porque sou o povo de Deus ainda. Esse ainda é o reino de Deus. Então se alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer. E aí o povo de Deus é liderado. Então a Axa, da mesma forma, ela viu que Otoniel não tinha ousadia. Não queria mais tomar mais coisas. Não queria crescer o reino de Deus. Ela fala, nossa, mas esse é o meu povo. Eu faço parte do povo de Judá. Imagina assistindo Caleb desde a infância dela. Vendo Caleb indo para mais guerras. Caleb conquistou Hebron, que era uma terra que não estava prometida. Era algo que ele conquistou por conta da fidelidade dele. Ele vai e conquista uma outra terra ainda. E ainda assim ele desafia alguém a conquistar ainda mais uma terra. O que isso significa? Que para o povo de Judá, o povo dele, ele queria que eles crescessem.
Então, ela vendo tudo isso, ela pensou, eu quero que o meu povo cresça também. Da mesma forma que Caleb estava fazendo. Eu não estou satisfeita com o tamanho da minha terra. Não estou satisfeito com o tamanho do reino. Eu quero mais. Eu quero que nós crescemos mais. Mas Otoniel, ele manteve o povo ali fiel e justo durante 40 anos, mas infelizmente não cresceu. Então, da mesma forma, como Ags aqui, a gente precisa fazer a mesma coisa. Ter ousadia com o reino de Deus. Entende? Então, apesar de que das provações serem difíceis, por incrível que pareça, Deus ainda é um bom juiz. E às vezes o sofrimento, assim, muitas vezes parece mais uma tortura mesmo, né? Mais do que um treinamento. E Deus ainda assim é um Deus bom. Ele permite todas essas coisas para que eu e você vejamos a necessidade dele. Imagina se ele visse você e eu vivendo uma vida que não agrada a ele, que nos levaria ao inferno. E não fizesse nada. Quer saber? O Musa, ele quer mais dinheiro, ele quer emprego, um relacionamento. Mesmo que isso vai levar ele para longe de mim, vou dar para ele, porque ele quer. E aí a gente tem todas essas coisas que nós queremos tanto, mas no final nós vamos ao inferno. Será que realmente valeu a pena? Então Deus, eu acredito e eu peço para que Deus não me dê nada que vai me tirar da presença dele. Eu não preciso, mesmo que eu queira muito. Eu não sei o que é. Infelizmente ainda não sei. Mas Deus sabe. Então se tem algo que não é da vontade dele, é melhor que não me dê. Eu prefiro continuar salvo e é isso, tendo o que eu tenho, do que ter mais coisas e aí acabar perdendo minha salvação. Eu amo como Davi fala, não retire de mim a sua presença. Moisés repete a mesma coisa, porque era o que era mais valioso a eles. Olha isso. Vamos ao Salmos capítulo 25. Então, eu tenho se inspirado, na verdade, por Victor. Ele ama ficar lendo Salmos e postando Salmos nos stories dele. E eu acabei lendo também. Deixa eu dar uma olhada nos Salmos. Tem bastante coisa lá. Mas sabe o que é incrível? Eu tava vendo, na verdade, vendo como Deus é bom, né? Tava tentando fazer uma pesquisa mais. E tem mais de 50 versículos que falam literalmente, especificamente, que Deus é bom. Eu falei, uau, isso é incrível, é encorajador, na verdade. Ver a natureza de Deus sendo provada de novo, de novo, de novo. Até mesmo Gênesis capítulo 1, quando ele cria todas as coisas, como algo que saiu dele, ainda assim ele fala que tudo isso que ele fez é bom. Então olha isso. Salmos 25, versículo 8. Olha o que a Bíblia fala. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Uau! E realmente, um bom e justo juiz. Esse é o nosso Deus. Ele é um bom e justo é o Senhor. Por mais que não pareça, por mais que na minha visão, talvez não seja bom a situação que eu esteja. Talvez não seja justa. Talvez eu pense que eu mereço mais. Talvez eu mereço mais. Deus deveria estar me dando mais. Então essa situação não é realmente o que eu queria. Mas na verdade, dos olhos de Deus, é algo bom e justo para você. Se ele fosse nos dar o que nós merecêssemos, realmente, seria o inferno. Mas ele fala que a justiça dele é mostrar o caminho aos pecadores. Essa é a bondade de Deus. Então, quando eu e você pecamos, o que ele nos mostra? O caminho do arrependimento. E sabe qual que é o caminho? O caminho não é assistir mais uma pregação. O caminho não é nem mesmo querer ter mais um tempo discipulado, ou então ter 300 tempos com Deus num dia só, ou compartilhar minha fé com 300 pessoas por dia. Esse não é o caminho. A Bíblia fala bem claramente o que é o caminho. Fala que o caminho é Jesus Cristo. Então, se os meus olhos não estão fixados na cruz, eu não vou poder estar fixado no caminho. Se eu não estou fixado em quem Jesus Cristo é, em quem Deus é, na natureza dele, adivinha, eu não vou poder andar uma vida piedosa com ele. Sabe o que é interessante? A história que a gente acabou de ler, quando Otoniel batalhou, ele recebeu Axa como mulher, certo? E sabe qual é o significado do nome dela? Axa significa aliança. Então, quando eu e você batalhamos, lutarmos contra o pecado para ter um relacionamento com Deus, Deus dará a sua aliança, a sua promessa. Isso é incrível. Eu fiquei pensando, Otoniel literalmente batalhou. Foi a batalha, colocou a vida dele em risco. E o que ele recebeu? A aliança e a promessa de Deus. E ainda mais, não apenas isso, em hebreu o nome Axa também é associado com beleza. Então a promessa de Deus, a aliança dele é bela. Eu falei, uau, isso é algo muito incrível. Eu falei, que incrível, a promessa de Deus, a aliança dele é algo belo. Não é apenas sofrimento, não é apenas dores, não é apenas sacrifício, não sangue. E tudo isso, todas essas coisas que a gente precisa fazer na nossa vida como discípulo. Mas também a aliança de Deus é algo belo.
A salvação é algo belo, é algo que a gente pode realmente nos segurar e pensar, uau, por isso eu entendo agora o que Davi falava. Eu me alegro na alegria da salvação. Ele fica pensando, a aliança que eu tenho com Deus, o meu relacionamento com Ele é algo belo. A beleza que eu tenho. Tudo eu posso me adornar o quanto for. Como Mateus 6 fala, nem Salomão em todo o seu esplendor pôde se vestir como os lírios do campo. E os lírios do campo são realmente a criação de Deus. Eu fico pensando, a criação de Deus, a natureza dele é bela. Isso me animou muito a pensar. Mas por que isso é importante? Que muitas vezes Satanás quer fazer com que eu e você acreditemos que a promessa de Deus, o relacionamento com Deus é apenas sobre sofrimento e dor. Que o relacionamento, abrir mão dessas coisas, tá com Deus, ser um discípulo, é algo terrível, é algo muito pesado. Você não vai conseguir fazer isso. Quando, na verdade, a Bíblia é clara, fala que sim, o meu jugo é leve. Não é pesado. Mas Satanás quer falar para você, não, você viver como discípulo é muito pesado. É algo muito difícil. Não vale a pena. É apenas sofrimento e dor. Eu não quero que você olhe para os céus e realmente reconheça a sua grande recompensa. Ontem, no Tempo Família, eu estava gravando um vídeo e aí apareceu um arco-íris nele. Eu fiquei muito feliz. Falei, uau, que incrível isso. Que mostra a aliança de Deus. Muitas vezes eu olho para o arco-íris e fico pensando, é o reflexo da luz, não sei o que lá. E tem os trem, mostra várias coresinhas. Uau, que bonito. Mas pensar que isso foi algo que Deus criou para mostrar essa aliança que ele teve com Abraão, uau, isso é muito profundo. E sabe o que é o mais incrível? Essa aliança dele, esse sinal da aliança dele, não foi que ele fez apenas um dia para Abraão ver. Okay? Noé, desculpa. Noé. Mas, na verdade, isso está até hoje. Até hoje a gente pode ver a promessa e a aliança de Deus. Então, essa promessa e aliança que deu para Noé, que era a salvação, que iria salvar realmente o povo dele, para hoje também, quando a gente olha para a gente pode ser lembrado da salvação de Deus. Então, se em algum momento esquecer, olhe para os céus. Eu lembro de Isaías fala, olhe para os céus e para os montes, da onde vem o meu socorro. Uau. Eu fiquei pensando, caramba, Isaías, imagina Isaías sentadinho, Davi sentadinho, ou então até mesmo Noé, sentado olhando para os céus e para os montes. Da onde virá o meu socorro? E ele fala, meu socorro vem do Eterno, que criou os céus e a terra. Eu falei, isso é tão incrível, é algo que me anima tanto a pensar. Esse é quão bom o nosso Deus é. Sim, ele é justo, mas também é um Deus bom. Vamos para Miqueias, capítulo 6. Vamos lá em Miqueias. Posso pedir para alguém ler Miqueias no meu lugar? Até eu achar o Miqueias aqui. Miqueias capítulo 6, a gente vai ler no versículo 8. Então, a Bíblia fala: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele mostrou para mim e para você o que ele exige, o que ele pede, o que é bom. E o que ele fala que é? Ele fala que o que é justo. Então, o que nos resta fazer? Pratique a justiça, que significa viver como discípulo. Ame a fidelidade, seja íntegro e ande humildemente com o Senhor. Não esqueça de quem é Deus. Não esqueça de quem Ele é. De que Ele realmente é o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. A gente precisa estar bem, não se sentir bem. O mundo inteiro se seguir sentimentos como se eles fossem a verdade. Como se eles fossem a justiça. Como se fosse realmente a bondade de Deus é eu estar me sentindo bem. Mas essa não é a realidade. Os sentimentos são verdadeiros, mas eles não são a verdade. O quanto você reverencia realmente a palavra de Deus, que é a real verdade. O quanto você respeita a verdade. Nós conhecemos os céus como um lugar de adoração, né, de cantos que são os anjos louvando a Deus, louvores, mas ainda assim, a Bíblia fala que o livro, quando os selos do livro da vida são abertos em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, fala que o céu ficou em silêncio durante 30 minutos. Então, quantas reverenciavam a verdade? A palavra de Deus, o livro da vida. Porque aquela era a verdade. E a verdade é que o meu nome não vai estar no livro da vida porque eu me sinto bem com Deus, mas porque eu estou bem com Deus. Caso você esteja perguntando o que é isso, como estar bem com Deus, o que é essa bondade, essa verdade, como que eu posso aprender isso?
Olha isso, Hebreus capítulo 5. Deixa eu tirar isso aqui. Depois eu coloco de volta. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha o que a Bíblia fala. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu amo a Escritura porque deixa bem explícito como a gente pode realmente entender o que é bem, o que é bondade de Deus. Que é realmente colocar em prática os princípios elementares da verdade. E é por isso que a gente estuda a Bíblia com as pessoas. Para que elas também possam ver o que é bom e o que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. Não de acordo com o que eu acho, ou com o que as pessoas pensam, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, se sim, você quer ter um relacionamento com esse juiz, que é bom e justo, que é fiel, que tem essa fidelidade que dura para sempre, estude a Bíblia. Para você que é um discípulo hoje, que você vê que não está crescendo ainda, está realmente estacionado numa área espiritual, se pergunte, será que eu tenho colocado em prática os princípios elementares? Porque muitas vezes não é sobre ter insights, ou ler o grego, o hebraico, e ficar lendo comentários e tudo mais, mas, caramba, será que os princípios elementares, o básico eu tenho feito? Como tem sido a minha oração? Será que eu tenho crescido na minha oração? Será que eu tenho crescido na minha leitura da Bíblia? Será que eu tenho crescido até mesmo em compartilhar minha fé? Em me negar? E amar uns aos outros. E amar os outros discípulos, cuidar deles. Cuidar da igreja como se fosse uma família. Eu percebi que muitas vezes o que acontece é que com o passar dos anos nós ficamos mornos. Eu vi isso essa semana comigo mesmo no meu coração, não tenho com Deus. Eu estava orando pela igreja, pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, e minha oração estava muito morna. Eu pensei, e quando eu percebi, eu comecei a pensar, não, é porque está de manhã, né? Tá muito cedo, 6 horas da manhã. Talvez é por isso que está morno, não está tanto zelo. E aí eu comecei a pensar, mas caramba, eu tô orando pelo meu irmão e pela minha irmã. Tô orando por pessoas que ainda não têm a salvação, pessoas que podem ir ao inferno. Eu comecei a ficar indignado com a minha morneza. Eu comecei a chorar a Deus e clamar a Deus, pedindo perdão e ter misericórdia de mim, porque imagina, se em algum momento a gente se acha mesmo nessa situação, o que está acontecendo é que a gente não está crescendo. Naquele momento eu deveria estar, na verdade, fazendo muito mais para Deus. Eu deveria estar em um lugar, em outro patamar, mas ainda assim, por conta da morneza, eu fiquei contente com o que Deus já tinha me dado. Esquecido de quem Deus era. E queria continuar com ele, sim, sólido, mas não crescer. Não tinha mais ousadia no relacionamento com Deus. Então eu comecei a orar, Deus, me ajuda a ser mais zeloso pela tua casa. Me ajuda a querer mais estar contigo. E realmente entender que Jesus Cristo, que Deus é um Deus justo e também um Deus bondoso. Então eu tenho apenas um desafio para vocês hoje. O desafio é bem simples. Confie na justiça e bondade de Deus. Veja cada desafio, cada obstáculo que Deus colocou na sua vida, como a bondade e a justiça dele. Para Deus seja dada toda a glória. Amém. Agora, nesse